Bem, eu quero convidar você a abrir a sua Bíblia na segunda carta do apóstolo Pedro, capítulo 2. Hoje, pela graça de Deus, nós vamos, conforme planejado, nós vamos dar início a uma nova série de estudos bíblicos, cuja temática será religiões e seitas. Eu queria começar lendo a palavra de Deus, trazendo uma breve reflexão e depois fazendo uma oração para a gente começar o estudo ou as orientações iniciais propriamente ditas. Todos encontraram 2 Pedro capítulo 2, versículos 1 e 2. Amém? O texto fala sobre os falsos mestres, seu caráter, as obras e o justo castigo. Diz assim: assim como no meio do povo surgiram falsos profetas, assim também haverá entre vós falsos mestres, os quais introduzirão dissimuladamente heresias destruidoras, até o ponto de renegarem o soberano Senhor que os resgatou, trazendo sobre si mesmos repentinas destruição. E muitos seguirão as suas práticas libertinas, e por causa deles será infamado o caminho da verdade. Esse texto da palavra de Deus, escrito há bastante tempo, no entanto é um texto atual e relevante para os dias que estamos vivendo, que não são dias muito diferentes dos dias do apóstolo Pedro. O apóstolo Pedro, ele compara de certa forma os tempos aqui. Ele diz que assim como no tempo do Antigo Testamento, ou seja, no meio do povo de Deus, do antigo Israel, surgiram também falsos profetas ou falsos mestres com falsos ensinos, tentando enganar o povo de Deus. Ele diz: assim também haverá entre vós falsos mestres, ou pseudos mestres também haverá. Isso é uma realidade no nosso meio. E através dessa série, a gente vai poder ver que nos nossos dias nós estamos arrodeados de falsos mestres e de falsas doutrinas. E o apóstolo diz que estes falsos mestres vão introduzir de forma dissimulada heresias destruidoras, ou ensinamentos que destroem a alma, que ao invés de aproximar, afastam o homem de Deus. A gente vai ver que a palavra que aparece aí, aireses, é a ideia de escolha, opinião. Essa opinião ela é contrária à palavra de Deus, e a consequência é a destruição da alma, até o ponto de renegarem o soberano Senhor. Quer dizer, através desses ensinamentos, esses falsos mestres ferem um princípio doutrinário básico da fé cristã genuína: o senhorio de Cristo, a pessoa de Cristo, a obra de Cristo. E eles trazem sobre si destruições, e muitos seguirão as suas práticas libertinas. Quer dizer, esses mestres não estão sozinhos, eles são capazes de seduzir as pessoas, tal como a nossa mãe foi seduzida no Éden, por aquilo que viu, por aquilo que ouviu. Os ensinamentos desses mestres são convidativos. Eles se apresentam bem vestidos, têm uma boa lábia, uma boa oratória, não chegam negando isso ou aquilo, ao contrário, tentam criar um relacionamento, de modo que muitas pessoas têm seguido essas práticas. E diz o texto que por causa deles será infamado o caminho da verdade. Infamado quer dizer falado mal, tem uma má fama. Por causa desses mestres, o caminho da verdade exatamente terá uma má fama. Irmãos, vamos orar pedindo a direção de Deus, em que Deus nos livre, que Deus, através do seu Espírito, vamos dizer, possa nos vacinar contra essas seitas e heresias dos nossos dias. Pai, te louvamos, reconhecemos que tu és Senhor sobre a igreja e queremos, ó Deus, debaixo da tua autoridade, do teu senhorio, pedir a direção do Senhor para essa série de estudos. Senhor, motiva os nossos corações
leva cativas nossas mentes ao senhorio de Cristo, nos faz interagir, prestar atenção, para que possamos, ó Deus, compreender a que se propõem essas falsas heresias, conhecer seus ensinamentos e nos firmarmos mais na fé cristã. Dirige os nossos passos, Senhor, fala conosco, usa esses encontros para promover a Tua glória e crescimento no meio do Teu povo. Oramos em nome de Jesus. Amém. Muito bem. Então hoje, conforme nós dissemos, vamos dar início a essa nova série, Religiões e Seitas. Essa imagem ela é bastante sugestiva, temos aí algumas das religiões e seitas que iremos abordar durante essa série de estudos. Vamos lá. Nós vamos então hoje dar início a uma série de estudos sobre as principais religiões e seitas. Ora, nós não vamos, durante essa série de estudos, analisar e estudar todas as religiões e seitas. São várias, principalmente seitas, nós temos muitas. E religiões também, são amplas, ok? Então nós selecionamos algumas. Na verdade, o critério de seleção que eu e o pastor Anselmo nós usamos foi algumas religiões e seitas mais próximas da nossa realidade, conforme a gente viu lá, Testemunhos de Jeová, Mórmons, Adventistas e por aí vai. E algumas religiões como o islamismo, não é? Enfim, coisas mais da nossa realidade, certo? Então é uma série de estudos sobre as principais religiões. Qual é o nosso objetivo? O nosso objetivo, irmãos, é desenvolver um estudo panorâmico, porque normalmente há muitos aspectos a serem analisados, desenvolver um estudo panorâmico sobre algumas religiões e seitas, para que possamos conhecê-las melhor, mais profundamente, e nesse sentido, e assim apresentar uma perspectiva bíblica, cristã, certo? Teológica, sólida, sobre as crenças e doutrinas que esses grupos professam. Ora, antes de nós apresentarmos uma defesa, rebatermos e chegarmos à conclusão que aquele determinado grupo é ou não uma seita ou um grupo falso do ponto de vista bíblico, nós precisamos conhecer. E daí a gente vai consultar algumas fontes, né? Vamos usar alguns materiais e com base nessas análises, a partir da perspectiva das Escrituras, nós vamos dizer, irmãos, esse grupo aqui, por mais lindo, por mais ético, moralmente falando que sejam, não são seguidores verdadeiros de Cristo, são seitas. Então, primeiro a gente vai conhecer esses grupos. E a partir desse conhecimento, olhando para as Escrituras, nós vamos apresentar a perspectiva bíblica, dar uma resposta bíblica a esse grupo, ok? Quais são então as religiões e seitas que nós vamos estudar? Nós vamos ter nesse nosso estudo pelo menos 10 tópicos. O primeiro já está acontecendo hoje. Hoje é um estudo introdutório, onde a gente vai mostrar como é que vai funcionar, o que é o curso, como serão as aulas, a abordagem, o que nós vamos ter. Hoje a gente vai apresentar a proposta. Hoje é aquele dia que você chega na escola, não é? E é o primeiro dia de aula. Então, geralmente no primeiro dia de aula, o professor se apresenta, né? Só que os professores aqui dessa escola, os irmãos já conhecem. Os professores serão o pastor Anselmo e eu, ok? Então a diretoria também não precisa apresentar. O que a gente só precisa apresentar, a gente não precisa também apresentar a escola, a gente só vai apresentar o material didático, o material de ensino, com que a gente vai trabalhar para vocês. E ao fim desse estudo, a gente vai tirar uns 5, 10 minutos para que os irmãos tirem dúvidas, façam perguntas e possíveis sugestões também, tá certo? Então se você tiver alguma pergunta, aguarda um pouquinho, nota aí, por favor, e no fim a gente vai tirar uns 5, 10 minutinhos. Hoje não vai ter tanto conteúdo para esclarecer essas dúvidas, como a gente vai funcionar a partir de hoje, ok? Então, o que é que nós vamos estudar? Aí está a nossa proposta de trabalho. Nós vamos estudar 9 religiões, entre religiões e seitas, ok? Nós vamos estudar a primeira, o carro abre alas, será o catolicismo. A gente vai estudar e analisar o catolicismo romano. Na sequência, vamos estudar as testemunhas de Jeová. Depois, 3, adventismo. 4, mormonismo. 5, espiritismo. 6, judaísmo.
7, islamismo, 8, marxismo e 9, neopentecostalismos. A gente vai ter também um estudo, né? Fechar aí a nossa série analisando especialmente a teologia e alguns segmentos neopentecostais, tendo em vista que é uma realidade bastante presente no nosso dia. Vamos definir algumas questões aqui. No primeiro tópico aí a gente vai ver o conceito, primeiro tópico, sobre o que é seita. Ok? Seita é um grupo religioso ou um segmento religioso distinto, diferente das principais denominações cristãs. Eu estava vendo ontem alguns conceitos, né, algumas pessoas abordando. Seita normalmente é um grupo de religioso, um grupo menor que se separa, se afasta ou sai de um grupo maior, certo? E cujos ensinamentos são diferentes, muitas vezes até contrário. Eles negam pontos essenciais de um grupo tido como mais ortodoxo, vamos dizer, conservador. Ok? Eu quero a ajuda de vocês para esses textos das Escrituras. Essa palavra seita, ela aparece nas Escrituras. No entanto, ela tem um significado um pouco diferente daquilo que a gente muitas vezes pensa. Abra sua Bíblia em Atos. Então, vejam só. Esse grupo, ele se afasta, ele é distinto das denominações cristãs, as quais, ou seja, essas denominações cristãs basicamente aceitam os credos ortodoxos. Então tem um grupo que é ortodoxo, conservador, aí de repente surge um grupo pequeno de pessoas que se afastam. Por isso que seita também pode ser considerado um grupo menor. Vamos lá, Atos 5,17, alguém por favor. Provavelmente Lili esteja lendo numa NVI, se eu não estiver enganado, mas quem tem a atualizada, aí apareceu a palavra partido, não foi? A palavra partido que aparece aí, a ideia dela é exatamente seita, ou como está lá no original, no grego, a língua na qual o Novo Testamento foi escrito, aireses. É também de onde vem a palavra heresia, né? Então, essa palavra seita, nela, ela comporta também essa ideia, né? Então, é exatamente a ideia de escolha, de seleção ou de preferência, ok? Então, quem tem atualizada, uma outra versão, exatamente o texto diz isso, né? A seita dos saduceus. Nos tempos de Jesus, havia essas seitas. O judaísmo, que era uma religião, a religião predominante na época, não é? Ele era fragmentado, ok? Nesses grupos ou nessas seitas. A gente tinha, por exemplo, aqui os saduceus, mas também tínhamos os fariseus. Esse grupo, essa seita, né? Paulo pertencia a esse grupo. Ou também os essênios. Então veja, isso já é algo comum desde os tempos de Jesus. Quer dizer, falsa profecia, falsos ensinos desde o Éden. Começou com o diabo, né? Aliás, é a única coisa que a Bíblia reconhece, cuja autoria é o diabo, que é a mentira, né? O diabo é o pai da mentira, ele é quem gera, ele quem dá à luz à mentira, porque o seu caráter é um caráter mentiroso. Então, onde é que começam os falsos ensinos? Lá no Éden, quando Satanás distorceu a verdade de Deus para enganar o primeiro casal, ok? Mas nos tempos de Jesus já existiam esses partidos, essas facções. Outro texto, 15:5 de Atos, por favor. Da seita dos fariseus. A gente já falou disso, não foi? 24:5. Temos achado que este homem é uma peste por decepções entre todos os judeus, de todo o mundo, e o principal defensor da seita, os nazarenos. Opa! Essa aí é a nossa. Como assim, pastor? Sim. Os cristãos, no primeiro século, lembra o seguinte, rapidamente um pouquinho de história. O cristianismo é um segmento religioso que nasce, que se desliga
do judaísmo. Nesse sentido aí, porque a palavra seita, ela pode ter um sentido também pejorativo, mas também não, né? Seita pode dizer um grupo menor que saiu do maior. O cristianismo, ele surge a partir do judaísmo, não é isso? E no início da era cristã, os cristãos eram conhecidos, naquela época, no livro de Atos, né, pelo nome a seita dos nazarenos. Nazareno, né, diz respeito a Jesus, Jesus de Nazaré. Na verdade, esse era um nome, de certa forma, desprezível também. Porque lembra que Natanael perguntou, de Nazaré pode sair alguma coisa boa? Jesus tinha esse nome também, além do fato de ter vindo daquela cidade, daquela região, é um pouco desprezível. Ei, de Nazaré, né? Às vezes as pessoas até dizem hoje, ó, de tal lugar, fulano de tal lugar, desprezando. Então, a seita dos nazarenos. Os cristãos também eram conhecidos como os do caminho. Ou seja, um grupo que se apartou do judaísmo. Ok? Tá certo aí, irmãos? Vamos lá. Mais um texto para a gente encerrar. 26:5 de Atos. Pois, na verdade, eu era conhecido deles desde o princípio. Se assim eu quiser testemunhar, porque vivi fariseu, conforme a seita mais severa da nossa religião. Quem falou isso foi exatamente o apóstolo Paulo, né? Ele diz, olha, eu segui essa seita. E o farisaísmo, a religião farisaica, né? A seita farisaica era mais rígida, a mais radical, a que realmente observava ao pé da letra, às vezes até exagerando, né, nos tempos. Então, aí aparece esse conceito. Então aí está claro, né, o que vem a ser então uma seita, certo? É um grupo que ensina coisas contrárias ou nega o que é essencial à fé cristã. Mas também a gente tem um sentido de religiões. Religião é um conceito muito difícil de ser definido. A palavra que normalmente, né, vem lá do latim religare, né? Religião surge com a ideia de conectar ou ligar o homem ao Criador. Religião tem a ver com a divindade ou com as divindades, mas também religião tem a ver com prestação de serviço, de culto, de práticas culticas, de adoração, de obras de caridade, de veneração. Isso é o conceito de religião. A gente está tomando aqui o sentido de religião como um sentido mais amplo. Religião é uma estrutura completa de movimento de fé. É um grupo maior. Perceba, a gente tem o judaísmo, né, no Antigo Testamento. É uma religião. Do judaísmo, nós temos as facções, ou as seitas, como a gente viu, os fariseus, os saduceus, os essênios, ou os partidos. Certinho? Então, religião é uma estrutura completa de movimento de fé. A gente vai analisar algumas religiões, como, por exemplo, o judaísmo, como o islamismo, ok? O catolicismo, de certa forma, é uma religião, não deixa de ser. Agora, lembra que o catolicismo é um ramo do cristianismo. A religião seria o cristianismo, que de modo global se divide em 3 grandes grupos: o protestantismo, o catolicismo romano e o catolicismo ortodoxo. Dentro disso aí a gente tem várias ramificações, ok? Então vamos caminhando. Depois do conceito, a gente vai ver a metodologia ou a estrutura da nossa aula. Isso. Primeira aula. A gente normalmente, essa primeira aula aí é o seguinte, não quer dizer necessariamente que é hoje. É que cada estudo desse, o de hoje não, o de hoje ele é atípico, ele não vai ter, né, ele só vai ser hoje, que é a introdução. A partir do próximo domingo, a gente vai ter uma primeira aula, onde nós vamos abordar nessa primeira aula, letra A, nós vamos ver uma visão histórica, quem é o líder daquela seita ou daquela religião, onde ela surgiu, qual foi o ano, em que país, ok? Então a gente vai ver uma visão histórica, a gente vai fazer um apanhado histórico. Isso é interessante, saber onde se originou, com que visão original surgiu. Depois a gente vai ver as principais doutrinas que aquele segmento professa, ou seja, a gente vai analisar a teologia, a crença daquele segmento. É a partir exatamente da crença que a gente vai, com base na palavra de Deus, poder julgar se aquele é um grupo correto, de acordo com a Bíblia, ou não. Então a gente vai analisar as principais doutrinas. E depois a gente vai ver, nessa primeira aula ainda, da próxima semana, a influência dessa religião ou dessa seita no Brasil.
A gente vai procurar trazer, provavelmente, dados estatísticos. Essa religião tem crescido, essa seita tem crescido, tem diminuído, tem perdido adeptos, enfim. Então, na primeira aula, nós vamos ver esses 3 tópicos. Uma visão histórica, as doutrinas e depois como é que está no Brasil, se na nossa cidade tem, talvez até um percentual para a gente poder saber quantos templos ou locais de reunião existem. Numa segunda aula, nós vamos trazer uma resposta bíblica. Então, depois de analisar a teologia daquela religião ou daquela seita, a gente vai se perguntar o que a Bíblia diz sobre isso. Qual a resposta da palavra de Deus? A gente vai trazer uma perspectiva bíblica diante das crenças e doutrinas heréticas. É aquilo que a gente geralmente chama de apologética. Apologética é uma defesa racional da fé cristã. Aquilo que o apóstolo Pedro disse na sua carta, no capítulo 3, versículo 15. Antes santificar a Cristo, como o Senhor tal, estando sempre preparados para quê? Para dar razão da esperança que há em vós. Então é isso que a gente vai fazer. Dar razão da esperança que há em nós. Apresentar a resposta bíblica diante dos questionamentos daqueles que pensam, que creem diferente de nós, ok? Então essa será a nossa metodologia de trabalho. 2 aulas que serão divididas dessa forma aí, se Deus quiser. Irmãos, eu confesso, por exemplo, analisar o catolicismo romano em uma aula é muito desafiador. É muito material. A teologia romana ela é muito ampla. Há muitos aspectos a serem analisados. No entanto, nós vamos ter que sintetizar e apresentar o que é mais importante. O que é mais importante e depois trazer um respaldo em nome de Jesus. Então vamos caminhando. Essa é a nossa metodologia aí de trabalho. Se Deus quiser. Quero fazer uma pergunta para vocês. Uma pergunta. Quais são as razões para o surgimento de seitas no mundo hoje? Por que surge, irmãos? Não seria tão bom, Jesus veio, investiu nos discípulos, esses discípulos plantaram igreja, a fé cristã se espalhou, mas com a verdade, aí vem a mentira, juntinho da verdade, parecendo com a verdade, ou seja, é o joio no meio do trigo, e a gente tem que lidar com essa situação hoje, Por que surgem seitas, falsos ensinamentos? Eu queria que em uma palavra você dissesse, ou em uma frase, 2 ou 3 pessoas, rapidinho. Oi? Já ouviram alguma coisa? Por que surgem? Uma palavra ou uma frase que resuma. Coração pecaminoso. Por que surgem? Atender a necessidade própria do homem. Alguma outra questão? Opa, má interpretação. Entre as muitas razões para o surgimento de seitas falsas no mundo, destacam-se. Olha só, a primeira. A ação diabólica no mundo e contra a igreja. O diabo está por trás de tudo isso. Lembra lá no Éden? Quando ele disse a Eva, não é assim que Deus disse, olha, distorcendo, desvirtuando a verdade de Deus. É daí que surge. Paulo disse que o Deus desse século, o Deus desse mundo é o diabo. Ele cegou o entendimento dos ímpios. E qual é a solução para isso? A luz do evangelho resplandecer nos corações dos homens. Então, quem está por trás do surgimento dessas seitas e religiões? Ele, o mestre disso, o diabo. Mas, além disso, tem uma coisa que também é interessante a gente destacar. O descuido da igreja em pregar o evangelho completo, ou aquilo que a gente conhece, todo o desígnio de Deus. Ora, de certa forma, o surgimento de falsos ensinos e falsas doutrinas é responsabilidade da igreja. A igreja do Senhor, nós em algum momento falhamos, deixamos de pregar a verdade, nos amedrontamos, e com esse recuo e timidez da igreja, os falsos mestres não vão esperar não, irmãos. Eles vão pregar, eles vão se reunirem,
Eles vão se organizar em pregar. Em outros países, é um americano que não sabe falar português, vem para cá, de repente está de calça social, geralmente preta, camisa branca com a gravata, não sabe a nossa língua, não é da nossa cultura, mas é desafiado a passar, eu acho que são 2 anos, se eu não estiver enganado, vem para aqui, para Carpina, um sol, hora chuva, as dificuldades, mas o objetivo é esse. Enquanto a gente muitas vezes repensa, para eu ir para outra cultura, eles não pensam 2 vezes, vêm e propagam. Então a igreja em algum momento tem falhado também. Não é só ação do diabo, é também omissão da parte da igreja do Senhor. Outra coisa, já foi destacado aqui, né? O 3, a falsa hermenêutica. Hermenêutica é a arte ou a ciência que interpreta a Bíblia, né? De onde é que vem os falsos ensinos? De má compreensão, como já foi dito, ou de interpretação distorcida. Na verdade, toda crença e teologia e doutrina que a igreja professa é fruto de uma interpretação, de uma hermenêutica. Por isso que é importante a gente ter uma hermenêutica ou interpretação correta. Porque com base em interpretações distorcidas que surgem falsos grupos, falsos profetas. Uma outra razão, além dessa questão de interpretação, a falta de conhecimento da verdade bíblica. Pessoas que não conhecem a verdade. Geralmente vocês vão ver que essas pessoas que criam uma nova religião ou seita, elas faziam geralmente parte de um grupo ortodoxo, verdadeiro, insatisfeitas, ou como foi destacado, quero criar uma coisa que me satisfaça, ou recebi uma visão, está tudo errado aqui, vou começar um novo grupo. Então, geralmente é assim, a gente vai ver isso. Então, falta de conhecimento da verdade. Nós temos que pregar a verdade com intrepidez, com dependência do Espírito e com intrepidez, para que o evangelho genuíno chegue e possa realmente desfazer esses falsos ensinos, ok? Eu tirei isso aqui de um livro que a gente vai usar, de um escritor chamado Raimundo de Oliveira. É um livro sobre seitas e heresias, né? Sobre essa temática. É um dos materiais que a gente vai usar aqui, ok? Vamos lá. Como é que a gente identifica uma seita? Eu gravei um vídeo há alguns dias aí falando sobre as marcas de uma igreja verdadeira, né? A pregação genuína, ela cuida da ceia, do batismo, e também ela é uma igreja que disciplina. Ora, de cara, uma seita, como a gente viu, ela prega coisas erradas. Só que às vezes é muito difícil de você identificar. Você tem que estar muito bem vacinado, com o ouvido muito bem atento à verdade, para quando a mentira chegar, você dizer, opa, isso aí não é de Deus não. Isso não é palavra de Deus não, é palavra humana. Então veja só, geralmente os estudiosos, pode variar de um para o outro, mas os estudiosos, eles elencam, eles enumeram 5 pontos, tem aqui 6, mas geralmente são 5, que se forem compreendidos de forma diferente, a fé cristã, qualquer ponto desse, pode caracterizar aquele grupo como uma seita. Então, uma seita ela é identificada em geral por aquilo que ela prega ou crê a respeito desses assuntos. Primeiro, a Bíblia Sagrada. Para nós, a fonte de autoridade suprema é a Bíblia, as Escrituras, a revelação de Deus. Se um grupo diz, olha, a gente aceita a Bíblia, mas os escritos de fulano, de Beltrano, como autoritativos, no mesmo pé de igualdade, já estamos falando de uma seita. Não, os escritos de fulano, quando eles concordam com a Bíblia, a gente aceita. Também quando não concorda, o país já é diferente. Ou seja, os escritos de fulano foram produzidos para esclarecer o que a Bíblia diz, para comentar, apenas para concordar, aí é diferente. Mas quando alguém diz, olha, os escritos de fulano estão no mesmo pé de igualdade da Escritura, aí a gente já tem um problema. Ou a tradição, ou um livro que fulano ou fulana produziu. Então a Bíblia, livro inspirado, palavra de Deus. Se você mexe nesse princípio, você já tem uma seita. Por quê? Porque você vai ter outras fontes de autoridade orientando o povo. E vai ser confusão. Porque em algum momento, a Bíblia vai dizer uma coisa e o livro daquela pessoa vai dizer outra. Então é complicado. Então, primeiro pilar, se mexer a casa cai. As Escrituras Sagradas, elas são central, ou centrais, né? As Escrituras são centrais. Lá na Reforma nós dissemos só a Bíblia, né? Só a Escritura. Ponto 2. A pessoa de Deus. Deus é eterno, pessoal, imutável, trino. E quando fala de trindade, aí é onde a coisa se complica para muitos grupos.
Porque eles negam que Deus, quanto à sua essência, é um, mas quanto pessoas ele é três. A própria pessoa de Cristo e a pessoa do Espírito. Depois, a queda do homem e o pecado. Como aquele grupo compreende o evento da queda e o pecado na raça humana. É importante também. Ok? Na sequência, a pessoa e a obra de Cristo. Jesus Cristo é o Deus encarnado, o Salvador dos pecadores. A obra dele é suficiente para salvar. Isso é fundamental. Ah, Jesus foi um líder, um filósofo. Ah, Jesus, esses discursos, sabe, de enaltecerem Jesus, nesse sentido. O maior personagem da história, ele foi Deus? Não, mas... Parei. Então vamos conversar aqui um pouquinho. Por que ele não foi? E daí você vai, né? A questão de salvação, a gente vai ver que é muito característico desses grupos. Salvação pelas obras. Salvação por merecimento, por aquilo que as pessoas fazem. Dizem que atrelado a essa concepção, as pessoas fazem uma lavagem cerebral, de modo que as pessoas se prendem àquele segmento. Olha, para você ser salvo, tem que vir para as reuniões, tem que fazer parte. Eu não sou salvo porque eu faço isso. Eu faço isso porque eu sou salvo. Entenderam o raciocínio bíblico? Sabe por que eu venho para a igreja, eu congrego, tal? Porque eu sou salvo e há necessidade disso. Mas eu não faço isso para ganhar minha salvação. Então a gente vai ver isso. E por fim, uma concepção do porvir, do futuro. O destino do homem, os últimos acontecimentos. Geralmente as seitas têm uma concepção também sobre isso. Toda religião ela tem praticamente um conceito sobre isso. Se algum grupo ensina algo diferente do que a Bíblia expõe sobre estes assuntos, não estamos falando de uma igreja genuinamente cristã. Estamos falando de um grupo herético, de uma seita, cujo criador foi o diabo que usou alguém ali para dar início, ok? Estamos nos aproximando dos instantes finais. Tem uma frase, eu não poderia deixar de colocá-la aqui, de Martinho Lutero, aquele reformador do século XVI. Eu queria ler em seguida só alguns pontos para a gente concluir aqui o nosso trabalho. Lutero disse uma frase fantástica. Ele disse assim: se não houvesse seitas, de certa forma explica, né? A gente se perguntar, meu Deus, por que o Senhor que é poderoso não acaba com as seitas? É só Deus, ó, acabou tudo. Vão ficar a igreja das Acácias e as demais igrejas cristãs genuínas no mundo, pronto. Vou acabar com todo segmento. Deus poderia fazer isso, irmãos? Ele é poderoso, soberano. Vou deixar para vocês uma boa pergunta. Por favor, Vitor, digite aí, irmão. Por que Deus não faz? Silêncio, não? Por que Deus não faz? Ele não é todo poderoso? Ele poderia hoje e agora. É o último dia das falsas religiões e dos falsos mestres. Por que ele não faz? Eis a interrogação. Temos alguns motivos, algumas coisas que nos ajudam a compreender. Mas a gente é plano, é propósito de Deus. Ele tem alguma finalidade. Ele é sábio. Lutero vai nos ajudar um pouquinho. Vamos deixar Lutero falar, né? Lutero ainda fala, né? Através de seus escritos. Se não houvesse seitas pelas quais o diabo nos despertasse, tornar-nos-íamos demasiadamente preguiçosos e dormiríamos roncando para a morte. Agora eu entendo por que existem as seitas, né? Qual a função dela em relação à igreja cristã, né? Lutero está dizendo aí. As seitas ou religiões más interpretadas são como esmeril para nos polir. Quem trabalha com facas, né? Com instrumentos desse tipo sabe o que é um esmeril, né? É o que afia, que amola, né? Elas nos amolam e estão lustrando nossa fé e a nossa doutrina, para se tornarem limpas como um espelho brilhante. Também chegamos a conhecer Satanás e seus pensamentos, e seremos hábeis em combatê-lo. Assim, a palavra de Deus torna-se mais conhecida. Antes de se desesperar, meu irmão e minha irmã, por conta do crescimento, da propagação dessas falsas religiões, tente entender. Essa igreja professa que Deus é o Senhor de tudo. Ele tem todo o controle. A gente teve uma série de estudos agora. Deus é todo-poderoso, é soberano, sábio e bom. Por que ele permite isso?
há algum propósito. Irmãos, essas seitas fazem com que a gente desperte para a fé genuína. Que a gente não durma. É a realidade, a gente não pode negar. Faz com que a gente possa conhecer os pensamentos do diabo e do que ele é capaz. Do que o homem sem Deus é capaz de criar. O homem tem uma necessidade de adorar, de ter um ser superior acima dele. Mas também, irmãos, é uma oportunidade para a gente conhecer mais a verdade de Deus. A palavra, a doutrina genuína. Eis essa oportunidade da gente fazer isso. Então Lutero nos ajudou a entender por que, de certa forma. É claro, isso é parte de uma resposta mais ampla. Só Deus tem a resposta completa do porquê existem. Mas as seitas têm essa finalidade. Igreja comunitária das Acácias, vamos despertar. À nossa volta, grupos falsos têm crescido. E nós? O que é que tem acontecido com nós? A gente tem cochilado, tem dormido no ponto. Vamos despertar em nome de Jesus. Bem, tem alguns pontos para a gente concluir. Irmãos, através desse estudo, o que é que vai acrescentar na nossa vida cristã especialmente? Primeiro, nós vamos poder conhecer os principais grupos heréticos e confrontá-los com a cosmovisão. A cosmovisão é a ideia de visão bíblica de mundo. O que é que a Bíblia diz a respeito disso? Irmãos, o maior projeto e desafio do crente é conhecer as Escrituras de capa a capa. Conhecendo as Escrituras, você, vamos dizer, não precisa conhecer mais nada. Conheça a Bíblia. Na verdade, a Bíblia é uma verdadeira biblioteca, né? É uma biblioteca, é um compêndio composto por 66 livros. Nela nós temos a mente de Deus, ou parte da mente de Deus, revelada ao ser humano. É a vontade de Deus, é a voz de Deus. Conheça a palavra. E através de você conhecer a palavra, quando você vê alguma coisa desses grupos que destoa da palavra, você vai dizer, opa, isso não é do Senhor, não é verdade de Deus. Então, conhecer esses grupos e poder confrontá-lo com uma visão bíblica de mundo, que a palavra de Deus diz. 2, estudos como esse, irmãos, ajuda a fortalecer a nossa fé. Talvez entre nós tenha algum irmão ou irmã que, pastor, eu estou em dúvida. Estou sendo perseguido ou assediado por um grupo religioso, tenho gostado, ligo na TV, tudo perfeito, o cenário, o que as pessoas dizem, a organização. E às vezes, pastor, eu vejo os cristãos, é uma confusão, é difícil, tal, é uma coisa... Através de estudos como esse, você vai poder fortalecer, meu irmão, minha irmã, a sua fé diante das falsas doutrinas do mundo. Deus tem que dar essa oportunidade, não perca. Já coloque aí na sua agenda, de hoje a 8, às 9 da manhã. Na verdade, seguindo o nosso exemplo, né, irmão Cícero, de militar, o seu exemplo, né? Se tiver de chegar atrasado, chegue 5 minutos antes, né? Não é isso? De hoje a 8 a gente vai estar aqui, se Jesus não voltar. Mas 3, saber abordar pessoas pertencentes a essas seitas e religiões. Sabe para quê? Não é para mostrar que você conhece apenas. Você é o sabedor, é o intelectual. E, qualquer testemunho de Jeová, adventista, pode vir conversar comigo. Arrogância. Faça isso não brinque. E foi por conta da arrogância que o homem caiu no pecado. E a arrogância, ela arruína, né? A arrogância, a soberba precede a ruína. Cuidado, dependa de Deus. Agora, sabe para que a gente conhecer? Evangelizar. Falar do verdadeiro evangelho para ele. Essas séries têm um teor também evangelístico. Fazer um CPL, desafiar um sectarista, né? Pessoa desse grupo a estudar a palavra. Então, para quê? Para que você possa conduzi-la ao verdadeiro evangelho. Esse é o objetivo. Apresentar Cristo, verdadeiro Cristo a essa pessoa. E por último, estar mais preparados, irmãos, como nos dizem as Escrituras, para responder a todo aquele que pedir razão da nossa esperança. Você é crente? Me fala sobre esse ponto. Eita, deixa eu ligar para o pastor aqui, mandar um zap para o pastor. Só que o pastor está offline agora, e aí? Deixa eu ver no YouTube aqui. O Boa Pergunta não é você. É hora de sair dessa zona de conforto de novo convertido. Na verdade, desculpem, tem novo convertido que já começa a ler história da igreja, teologia, aprofundar já. Pastor, eu quero conhecer mais a palavra. Tem um vizinho meu lá que não é crente, eu quero alcançar ele para Cristo. Tem um vizinho meu lá que é de outra religião, eu quero alcançar. Exatamente isso, irmãos.
da resposta da razão que é em nós. E a gente precisa estar muito bem preparado para isso.